Sejam muito bem-vindos à nossa casa, para mais uma sexta-feira de estudo, mais uma sexta-feira de aprendizado. É muito gostoso, né? Toda sexta olhar para cada rostinho aqui, cada vez mais gente, rostos novos, rostos antigos já, né? Coisa boa. Essa semana dando continuidade, né? Aos temas que o nosso irmão Alexandre vai vir trazer para a gente. Hoje vai ser o poder das palavras. Declare o dia todo para si mesmo o que quer da sua vida. Declare como se já tivesse. Vai explanar isso aí para nós aí, né, gente? Para sairmos daqui já entendendo pelo menos um pouquinho do poder das palavras. E a partir daí, dar o próximo passo. Boa noite ao pessoal do Instagram, né? Pessoal do YouTube que vai nos ver posteriormente. Boa noite. Vou fazer a oração inicial. Hoje a gente não tem a música, infelizmente. E a partir daí já passa a palavra para o Alexandre, que esse tema tem bastante assunto. Então vamos nos concentrando, pessoal. Elevando o nosso pensamento ao nosso sagrado e divino Criador Orum, ao nosso Senhor dos Sagrados Orixás, ao Mestre Jesus, agradecendo desde já, né, a espiritualidade da nossa casa, que sempre se faz presente, agradecendo ao Padre Gregório de Mello, que está conosco todo dia, está se fazendo presente todo dia, trazendo seus conselhos. Vamos agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui reunidos em prol do nosso melhoramento, em prol de sermos melhores para nós mesmos. Que possamos sair sempre, sempre e sempre daqui melhor do que chegamos. Com um propósito melhor, com a força mental melhor. E levando isso daqui para fora. Como disse o padre na semana passada, né? Não é só aqui. Aqui é só o benefício. O que a gente tem que fazer é dessa porta para fora. Que assim seja, assim será. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Graças a Deus, né, gente? Choveu um pouquinho, deu uma refrescada, deu uma esfriadinha, né? Isso é bom. Apesar que o ser humano é assim, né? Na época de frio, tem os emoji de frio. Todo mundo põe tanto de emoji no WhatsApp de frio, né? Que tá frio demais. Na época da chuva, tem as brincadeirinhas da chuva, diz que não para, que não tem jeito de secar roupa. Na época do calor, fala que está calor demais. Porque o ser humano nunca está contente, né? O ser humano nunca contenta. E esse não contentar do ser humano, ele deveria ser um não contentamento de si mesmo. Um não contentamento dos princípios morais, éticos, de que ele precisa se melhorar, se tornar um ser humano melhor. E o ser humano anda descontente com aquilo que é exterior. Ao invés dele entrar para dentro de si, naquilo que ele realmente tem que melhorar. Dando sequência na nossa sequência sobre o poder interior, nós usamos o André pede sempre que a gente cita. Os livros usados foram esses, que a gente está dando sequência, trabalhando nesse livro. O poder estar em você. E nós usamos o Caibalion. Esse livro, ele vem falar de Hermes Trismegisto. Hermes, 3 vezes o grande, quem
gosta de estudar história, filosofia, vai entender. Entender a importância do mestre Hermes. A importância dos ensinamentos que ele tem. Tanto que esse livro, se a pessoa não tiver não se aprofundar, não se entregar nas palavras, vai ler. Você está estudando também, Luiz, esse livro? Vai ler e vai passar batido. É um livro muito bom. Um livro muito bom. O poder das palavras. Depois a gente volta aqui. Eu vou voltar no slide anterior. Gente, tem alguém vindo pela primeira vez? Seja você? Tamires, seja bem-vinda. É a primeira vez que você vai numa casa espiritualista? Está vendo que não tem espírito agarrado nas paredes, voando? O povo acha que tem, né? O povo acha que vai chegar e vai ver os outros tribuchando no chão. Vai ver o povo caindo, né, André? Vai ver assim, ver uns espíritos grudados. Não, aqui não tem isso, não. E eu queria falar também para você que está vindo, o que eu falei para aquela menina lá, que está acompanhando a gente há um tempo. E ela pode repetir minhas palavras. Nós somos uma família. O pessoal que está vindo aí, o casal que está vindo aí há pouco tempo agora, aqui é uma família. Se o nosso objetivo não for de família, não for de dar as mãos e ajudar uns aos outros, nós podemos cerrar as portas. Aqui tem uma família aqui dentro. Não importa onde você esteja na vida, com o que contribua para a criação ou o que aconteça. Você sempre faz o melhor que pode, com a compreensão, a percepção e o conhecimento que tem. Aqui eu quero iniciar no poder das palavras, porque você tem compreensão da sua vida? Você compreende a sua vida? Ou você pelo menos está buscando uma compreensão da sua vida? E além da compreensão, você tem um senso de percepção do que ocorre à sua volta? A sua percepção de que forma que ela está, para que você possa compreender o que você está passando, você precisa de perceber aquilo que você está fazendo. Então, quando você amplia a sua percepção, você automaticamente aumenta a sua compreensão e começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Mas isso tem que estar aliado ao conhecimento. No planeta em que nós estamos, não tem conhecimento aquele que tem preguiça. Einstein diz que uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Mestre Einstein. Porque a gente precisa desse. Quando eu falo conhecimento, é buscar esse conhecimento. Eu iniciei com esse slide anterior, que era da palestra anterior, né? Quem viu a última palestra, para a gente entrar na influência que as palavras têm na nossa vida. As palavras, ela têm cheiro, forma e peso. E a palavra, ela é tão quanto ou ainda mais forte ou igual o pensamento. Porque para você falar, você pensou. Passou pelo seu sistema nervoso, passou por tudo que tem que passar para você falar. Então ela tem peso. E o que a gente vai aprender aqui hoje é o quanto as palavras nos influenciam negativamente e o que fazer para que eu possa proferir palavras que vão me ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a superar os obstáculos, a superar também problemas. Vocês já aprenderam a diferença de obstáculo e problema, né? Então, ou seja, é isso que nós precisamos, que nós vamos tentar ensinar nessa noite de hoje. Nós vamos trabalhar, estragou o negocinho hoje, gente, eu estou tendo que usar aqui. Nós vamos trabalhar a influenciação das palavras na minha vida, na sua vida, na vida dos outros e na vida dos seus filhos. Mas, Alexandre, por quê? Aqui não tem criança, você não está falando para criança? Por quê? Porque aqui tem pais e aqui tem adultos que foram crianças, que carregam traumas por causa das palavras. E ao final da noite, na hora do passe, a gente vai tentar
quebrar esse trauma, te ajudar a libertar dele, com a ajuda do nosso pai maior, o André, e do nosso saudoso padre Gregório de Melo, que, em se tratando de magnetismo, de tudo que envolve magnetismo, energia, ele está atuando e trabalhando essa entidade amiga aqui na nossa casa. Vamos lá. Eu me influencio quando digo coisas ao meu respeito. Quantas das vezes a gente falou assim, não, mas eu sou burro demais. Eu já usei essa expressão. Não, mas eu sou uma anta. Gente, e aí é nesse momento que você está dizendo que você realmente é burro. Você é realmente bobo. Você realmente é uma anta. Porque é comum a gente errar e denegrir a nossa própria imagem. Começa a policiar. Quantas vezes no dia você denigre a sua própria imagem? Quantas vezes você faz isso durante o dia? Todas as vezes você vai tentar algo e não consegue, e aí você fica nervoso consigo mesmo. A autocobrança ela é muito boa, mas ela tem que ter um nível. O André fala um negócio muito bacana, tudo é o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio. Até para se autocobrar, você tem que ter equilíbrio. Porque quando você, no seu processo tem gente que é muito perfeccionista, no seu processo de autocobrança, se você se cobra demais, quando você erra, você se denigre. E, gente, toda palavra jogada, falada, ela de alguma forma vai influenciar. Por quê? A sua mente, nós temos a nossa mente consciente e nós temos o nosso subconsciente, a nossa mente inconsciente. Já falei para vocês diversas vezes, falar para quem está chegando agora na casa, o que o eminente psicólogo fala, Jung fala. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir você. E você vai chamar isso de destino. Por quê? Quando você profere algo, seja seu ou ao outro, a sua mente não dá um diagnóstico de que você está falando, se você é do outro. Isso vai tudo para você. Olha mais uma lei aí de ação e reação. E mesmo quando você denigra o outro, a sua mente começa. Então a sua mente aceita tudo aquilo que você fala para ela. Ela aceita. Eu não sou capaz. É claro, você está falando que não é, ué. Se você está afirmando que não tem capacidade. Por exemplo, olha, eu estou a pé, preciso de comprar um carro. Ponto. Dentro do meu orçamento, eu acho que se eu pagar uma prestação de R$500, eu não estou a pé, viu, gente? Estou dando um exemplo. Graças a Deus, não. Se eu pagar R$500, eu mexo daqui e dali, eu posso comprar o carro. Para mim andar. É bom, né? Chovendo, dar um passeio e tal. Por que eu não vou comprar? Por quê? Aí o que muita gente fala? Eu não tenho capacidade de pagar. Gente, no auge de uma mudança, o André comprou um lote, prestação, foi, André? Quantas prestações, André? 120? Tá eu viajando, tá eu na estrada, o André me liga, manda os documentos aí que eu compro um lote para você. Gente, eu estou contando isso como vai dar, não. Estou contando para vocês verem. Falei, o quê? Comprei, manda aí, manda a Juliana, olha os documentos que a Juliana assinar. Comprei para o Zé também. Falei, meu Jesus Cristo. Tem 120 parcelas. Estou pagando, já está na quarta ou quinta? Quarta. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu vivo de venda. Minha venda aumentou 30%. Porque eu programei o meu cérebro para pagar aqui a prestação. Eu tenho que aumentar no mínimo 30% da minha venda. Eu preciso pagar. Ó. Pagando adiantado. Nenhuma atrasada. E vou pagar. Estou pagando. Então, ou seja, eu estou programando meu cérebro para aquilo. É claro, tudo dentro de uma programação. Eu também sou consultor de empresa. Eu dou consultoria aos meus clientes. Eu não estou fazendo extrapolando além do que não pode.
Mas é porque a palavra tem poder. E ao terminar, consegui. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Tirando o Fernando e o Luiz e o André, quando me faz essa pergunta, Alexandre, você está bem? O que eu respondo? Alguém sabe? Sabe não? Sabe, Lon? O que é de... Eu nasci bom. Eu nasci bom. Marcão perguntou isso semana passada. Ô, você está bom? Estava pondo café. Eu falei, claro, eu já nasci bom. Hein? Pode soar de duas formas. Arrogância, como algo... E sabe de forma que eu olho? Porque eu realmente nasci bom. Porque eu sou bom. Eu sou bom em tudo que eu faço. Tudo. O André ainda brinca comigo. Se eu não for bom, eu dou um jeito de ficar bom. Porque a minha vida é assim. Eu tenho que ser assim. Se você me perguntar se eu estou ruim, eu posso estar lá assim, lá na miséria. Mas eu estou bom. Porque eu determinei isso para a minha vida. Eu determinei que eu nasci bem. E vou viver bem. Eu determinei, a vida é minha. Eu determinei isso para mim. Eu não vou determinar fracasso para a minha vida, não. De forma alguma. Eu vou determinar para a minha vida sucesso em todas as áreas que eu passar, familiar, espiritual, pessoal, profissional. Até porque as pessoas confundem. Porque você pode estar passando uma fase difícil e nem por isso você tem que estar ruim. A fase está difícil. Mas você está bom? Estou. É a fase que está difícil. Eu estou bem. A fase vai passar. Eu vou continuar bem. Independente da fase. Exclusivamente de mim. É a mesma coisa que o pai ensinou nós muito aqui. Eu posso estar feliz lá no meio do Afeganistão, que é bombaiada, que é pulando lá para todo quanto é lado, e eu estar bem. Porque é uma capacidade que você adquire esse grau. Você não compra, você não pega emprestado. Você começa a almejar esse estar bem e pode até trupicar, cair às vezes. Se você persistir, você vai ficar bem todos os dias. Toda a situação, né, André? Tudo. Gente, eu não contei para vocês o que aconteceu na pandemia. O Paulo me mandar foto de churrasco na quarentena. E eu não estava tendo dinheiro para comprar carne. Não faltou para minha família, não. Mas eu não comi durante 15 dias. Para não faltar para eles. Porque a minha vida fez assim. 6 meses a minha vida transformou, né, André? De uma forma. E o Paulo brincando comigo. Depois, quando o Paulo descobriu, ele chorou. Porque ele é o meu irmão. Esse foi um cara que me ofereceu ajuda. Se você precisar, eu estou aqui para dividir com você. E aí depois ele chorou. Porque ele falou, mãe, eu não sabia, velho, que você não estava tendo. Eu te mandando foto de carne em pé na segunda-feira, de churrasco. Né, Paulo? E eu sempre te mandava, né? Então, ou seja, isso eu estava rindo do mesmo jeito. Da mesma forma. Se eu tiver que comer picanha, eu comer picanha. Mas tinha que fazer uma sopinha de pezinho de frango com a mesma alegria. Porque eu sempre desejo estar bem. Porque a minha palavra proferida, de alguma forma, ela vai voltar para mim. Eu influencio o outro quando digo coisas a respeito dele. Se você não pode ajudar, não atrapalha não. Se você não vai falar nada que vai ajudar o seu irmão, o seu companheiro, não fala, fica calado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes aquilo que você vai falar vai me influenciar, não vai não, vocês podem ter certeza disso. Não vai me influenciar. Eu queria um short de praia, eu peguei um short amarelo, para quem olhar de fora, tão feio, para quem olha de fora, eu estava querendo um short de praia, a Ju ainda pôs uns lá para me escolher, com as folhas, quem olha de fora, mas que short feio. Mas para mim ele é tão bonito, gente.
Porque eu determinei que o que o outro falar de mim, entrou aqui, saiu aqui. Ah, que vai. Eu sou eu, ué. Eu sou muito mais do que a fala do outro. Eu sou muito mais. E tá cheio de gente que quando o outro fala algo, fica moado, fica triste. Não, fulano, nossa, estou magoado, estou triste. Não, gente, vamos, como diz o André, quem guarda raiva, rancor, não perdoa, está atrasado demais, está bobo demais, gente. Vamos evoluir. Como diz o Luiz na palestra do Karnal, que o sujeito chamou a mãe dele, né, filho de uma boa mãe. Ele falou, não, minha mãe não é isso que está falando. Então, está falando de quem, né, Luiz? Está falando de quem? Não é da minha mãe, não. Não é isso aí? Então, a gente tem que tomar cuidado. São dois cuidados aqui. A influência que a gente exerce sobre a vida do outro, se não vai edificar, cala a boca. Não, se não edifica, cala. Ou quando você ouve, problema. Dá o exemplo do casal que chegou e da Tamires, que está vindo agora. Alguém vai perguntar a vocês. Não, mas você está indo lá. Tem gente que vai até assim, Paz para o Espírito Santo também. Deus me defenda. Está aí no centro espírita. Gente, ninguém paga o nosso talão de água e luz e põe comida na nossa casa. É nós que levanta cedo para trabalhar. Então ninguém tem que botar o dedão na nossa vida. Claro que entre família, se eu percebo algo com meu irmão, eu vou ligar, André, você acha que está legal ou não? Ou ele. Aí sim. Mas tirando isso, problema da sociedade. Eu estou inserido na sociedade, mas eu não sou a sociedade, não. Eu sou eu. Traumas. Aqui está. Tuane é psicóloga, ela deve ter muito disso aqui no consultório dela. Gente, está no YouTube. Procura lá no Gemar, lá na página no Instagram. Tuane, psicóloga. Pensa na psicóloga boa. Estou fazendo propaganda para você aqui, Tuane. Pensa, gente. Só que, pensa. Procura ela. Muitas das vezes os filhos ouviram dos pais que eram... Nós temos uma professora ali que deve passar por isso também. Ter isso lá com os alunos dela. Burros. Se tiver e quiser comentar, pode falar. Fica à vontade, viu, Elisete? Burros, estúpidos, idiotas, que eram uma praga ou não era o bom o suficiente. Também temos a Di, que é a professora. Quantas vezes os pais... Quantas vezes você fala isso com o filho? Eu li um post, tem uns 15 dias, que eu achei fantástico. A gente está em família, só comentou o post, vou te passar a palavra. Se cai uma jarra perto de mim, eu tenho certeza, o Miguel do meu lado, o Miguel vai falar, ô pai, machucou? Já vai correr lá, pegar um pano para limpar e tal. E se o Miguel derrubar a jarra? O que às vezes eu ia falar com o Miguel? Menino, presta atenção, senhor. Você derrubou. Viu, gente, a diferença? Uma criança não nos denigre, mas a gente, muitas das vezes, eu também já fiz isso. Porque eu sou o primeiro a aprender aqui. A denigrir a criança. Você falou que a gente podia comentar. Eu passei uma experiência recente agora, muito interessante. Uma mãe chegou com o filho para eu alfabetizar, lá no meu negócio, que nada resolve com ele. Foi a fala da mãe. Nada faz esse menino aprender. E não tem jeito. Ela já me deixou declarado. Não tem jeito para ele, mas diz que você é boa. Então, ela já me deu, tipo assim, como último recurso que o filho não conseguia, que não tinha jeito. E em 15 dias, ele começou a ler de tudo. 15 dias? Mas ele estava com uma baixa autoestima fora do limite. Foi o que você detectou? A primeira coisa que eu detectei, na diagnóstica do primeiro dia, eu falei com ele assim, mas você dá conta? Eu não dou. Dá, eu estou falando que dá. E aí eu comecei, ele acertava uma em 10, eu falava assim, menino esperto, isso é mesmo, é desse jeito, bate aqui. Batia na mão dele. Em 15 dias, ele começou a ler todas as sílabas simples e as primeiras dificuldades ortográficas. A mãe não sabe o que aconteceu. Eu estou aguardando um momento para conversar com ela, sabe? Para saber, estou pedindo iluminação de como falar com ela, que ele já sabia, mas que ela não deixou ele mostrar. Ele estava travado. Então, como é que chama lá a sua empresa, Lisete?
O E10. E10, apoio escolar. A gente pensa no trem que é bom. Vocês também estão no YouTube aí, ó. Turma de Lagoa. Vai lá. Hoje eu estou fazendo merchan, André. Gente, aí o que a Elisete fez? Ela podou o trauma. Porque ia crescer um adulto com medo de tudo. Com medo de tentar. Com medo de não dar certo. Por quê? Porque isso enraizou. Enraizou. E se você que hoje é adulto tiver detectado isso, a mãe tinha uma coisa boa. A mãe não era de xingar a gente, não, né, André? Ela era de bater, né? Entendeu? A mãe já descia lá em Abra. Mas a mãe não falava, o menino burro. Não, a mãe não. Anda, é o contrário. É catava a gente por aí, vai lá, você consegue. Ou seja, cresceu uns adultos que não tem medo. Outro dia o Miguel perguntou, pai, você tem medo? Eu falei, filho, tem medo de cachorro. Cachorro tem medo. Não sei nisso. Não tem medo de nada. O Miguel outro dia está assim, pai, mas não pode. Eu falei, não tem. Não tem. Porque o que vier eu vou enfrentar mesmo? Eu não tenho, eu tenho que passar, ué. Então adianta eu ter medo? Quer falar, Paulo? Ah, não, o cachorro não tem jeito, não. Mas esse trauma, Paulo, eu acredito que é de outra vida. Mas eu não quero mexer na outra vida, não vou ficar nessa. Isso quando muitas das vezes os pais usam a expressão, esse menino não era nem para ter nascido. Imagina isso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês de um pai que transformou isso aqui, que eu creio, numa transformação que eu acredito que nessa vida eu não vou ver outra igual. Essa fala aqui, eu não sei o que esse slide fez aqui, que era para ser a última, aí apareceu agora, então eu tenho que falar ela. Lá em casa era para ser só 3. Não era para ser 4, não. Era para ser só 3. O último não era para ser nascido. E aí, o pai usou isso aqui para dizer assim, nós precisávamos que você, desculpa, eu estou segurando a emoção, tivesse nascido. É o contrário. Nós é que precisávamos de você. Está ali. Hoje é meu pai espiritual. Porque minha mãe do médico já estava com os documentos ligados para a ligadura. E sabiamente, corajosamente, ele, não, farta 1, tanto que ele é de 7 meses. Ele foi tirado. O André foi tirado. Teve que tirar com 7 meses. Ainda assim, o médico falou assim, ó, vai morrer a mãe e o filho. E o pai contava, né, que falava assim, sabe de nada, inocente, vai viver todos dois. Estão todos dois aqui. Então, o que esse homem sábio fez? Usou isso aqui para transformar no adulto, na referência que é para nós hoje, que é o André. Podia, com a sabedoria dele, se ele não fosse sábio, seria o contrário. Entendeu? Então, ou seja, até essa expressão, os pais falam. Cuidado, porque às vezes acontece isso muito quando o filho não é planejado pelos pais, mas pela espiritualidade é. Quando é escapulido, como diz o outro. Fala isso não. Ele é abençoado por causa do peso das palavras. Então, gente, o tempo é pouco demais. Está claro? Está ficando claro? O que nós vamos tentar fazer? Mudar a perspectiva e a forma de ver as coisas na vida e saber usar as palavras certas. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos mudar. Presta atenção ao que você ouve. Se aquilo que você ouviu não edifica nem você e nem a vida alheia, então que essa fala termina por aí. Você já viu isso aqui, gente? Mãe, a asa do avião partiu. Acabou que não viu, não.
O medo que está pronto. Quebrou o avião. Gente, você tem lugar. Vou falar para vocês. Barbearia e salão é lugar de fofoca. Eu nunca vi desse jeito. Sei que o meu amigo aqui é barbeiro. Mas um lugarzinho de fofoca e de falar da vida dos outros. Barbearia e salão. Então você foi. Está escutando a falação? Vocês meninos também que fazem as unhas, cabeça, sobrancelha, tudo. Só afasta. Eu aprendi quando eu entrei para a doutrina espírita há 20 anos atrás. A conversa fiada chegou na boca do espírito, é cala. É morre. Passa para frente, não. Não passa. Não passa. Isso é exercício diário para a gente aprender a dominar. E quando você usa essa expressão? Nada para... Alguém já falou isso, gente? Você já falou, Fernanda? Nada para mim dar certo? Você já falou? Hoje você fala? Hã? Tira a máscara, só para me fazer a leitura labial. Ainda fala? Ô, Rosimeira, você está rindo? O que foi? Você já falou, Rosimeira? Tá certo, Rosimeira. É falando a verdade que a gente expõe ela para aprender. Né? Então, aqui, ó. Vai Rosimeira, vai continuar não dando certo, viu? Vai continuar. Não, é uma afirmativa. Agora, então, deixa eu te explicar. Você falou, eu vou mudar. Você vai falar no tempo presente. Eu já mudei. Eu já mudei. Isso aqui não. Por quê? Ó, a próxima palestra nós vamos reprogramar o cérebro. Depois, na próxima palestra que eu falar, você vai aprender a reprogramar isso aí. Gente, não fala isso mais não, que não vai dar certo, não. Fala que já deu certo. Muito tempo. Precisamos usar o mínimo possível a palavra precisar no nosso vocabulário. Por quê? Nós vamos aprender isso. Para mim, é uma das partes principais da palestra. É aprender a usar muito menos a palavra precisar. Primeiramente, porque quando fazemos isso, nós nos livramos de muita pressão autoimposta. Eu preciso ir trabalhar. Você não precisa ir trabalhar. Vamos trocar. Pois nós voltamos se for preciso. Eu escolho ir trabalhar. Você pode ficar quieta. Você não precisa ir, não. Eu quero, eu escolho. Por quê? Porque quando você precisa, te dá um peso. O Zé brincou com o André assim, segunda-feira. O Alexandre, eu estava vindo para uma região que tem muita curva. Pior do que quando você vai para a praia. Eu acho que tem uma praia, não sei se é Ubatuba, qual praia que é, não sei se é Santos. Que tem curva demais que você vê até a traseira do carro. Ubatuba, né? Eu fui para uma região em que é tão alta que a gente passa dentro das nuvens. De altitude é muito. Passa dentro das nuvens. E é pirambeira dos dois lados. Se de um lado você cair, não sobra nada não. Do outro também não. E muito pouco aquelas faixas de contenção, né? Para vocês terem uma noção, tem uma curva que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tem a placa 20 km por hora. Você tem que fazer ela a 30. 20, 30, para você não você passa dela. Aí o Zé brincou com o André assim, segunda-feira. O Alexandre é tão vendedor que ele já vende para ele mesmo. Mas para ir para esse local, eu passo na Serra do Cipó, que é um dos lugares mais belos do Brasil. Que é lindo. E o que eu uso para eu não sofrer? E nem julgar nada negativo, porque eu tenho que ir para essas outras cidades. A Serra do Cipó. O André sabe que convive comigo, a alegria de quando eu tenho que ir para lá. Então, sabe o que eu fiz? Eu inverti a polaridade. Eu inverti a polaridade. Para mim é o lugar mais agradável que eu tenho que ir hoje.
Entendeu? Tem uma cidade que chama Morro do Pilar. Pensa num lugar que tem curva para chegar lá, gente. Mas a natureza é tão exuberante. Aí como que eu comecei a olhar isso? A natureza é linda. Eu coloquei um vídeo no grupo do Gemã, do Zé lavando a guia dele. Tem uma água que corre numa pedra, que a gente para a mão para beber, que enche as garrafas. Uma grutazinha de Nossa Senhora. A gente tira as nossas guias para lavar lá. Viu? Aí, o que a gente depois vai aprender, Rosimeira? Inverter a polaridade. Aí você inverte, o que é desprazer se torna prazer. Eu escolho ir trabalhar. Eu tenho que sair para viajar toda terça. Principalmente o Davi está muito apegado comigo ultimamente, muito. Eu vou sair, eu preciso ir viajar, não. Foi escolha. Para dar qualidade de vida, para fazer o que eu quero, eu escolhi ter um bom plano de saúde. Então eu escolhi ter que viajar. Eu não preciso, não. Se eu quiser, eu faço outra coisa. Mas eu escolhi. Então quando você faz escolhas, você tira o peso de que eu preciso. Então, se você não acha que suas escolhas faz menos. Aí vende seu carro. Vai cortando. E aí faz as escolhas que você não quer. Mas se você fez escolha na sua vida, passa a trocar o eu preciso por eu escolho para diminuir o peso. Se a vida é feita de escolhas, qual o motivo de reclamar de ter que sair cedo para ir trabalhar? Não tem. Não tem. O André fala que segunda-feira é o melhor dia da semana para ele. Né, André? Porque é a nova oportunidade. Então, quando você fez... Então, se a vida logo ela é feita de escolha, aquilo que não está legal é porque as suas escolhas no passado não foram legais. Então, se eu fizer novas escolhas da agora para frente, depois eu vou colher o fruto disso que eu estou plantando. Por que eu coloquei a palavra padrão mental? O que é o padrão mental, gente? Padrão mental é aquilo que você repete várias vezes. Tudo que você repete várias vezes se torna um padrão mental. Esse padrão mental, tanto ele é negativo como positivo. Por quê? Se eu virar aqui e falar assim, uma expressão negativa de alguém, gente, você precisa entender que a fala, quando eu falo que ela tem peso, se eu falei, eu gerei uma onda. Se eu gero uma onda, eu gero energia. Se eu gerei energia, eu vou gerar uma quantidade de energia que a gente chama da menor partícula que eu já ensinei para vocês, chamada de quantum. Esse quantum, descoberto lá por Planck, em 1900, em que a física quântica, depois Einstein vem pegar isso aí lá em 1908 e transformar isso aí em tudo que nós vivemos hoje, esse quantum de energia que eu libero na minha fala, ela vai criar padrões e esses padrões vão determinar a forma de que você está vivendo. Então você cria padrões e depois trocar, quebrar esses padrões é muito difícil. É muito complicado. Por isso que muitas das vezes, eu creio que o André está aplicando o passe, ele usa o magnetismo animal, o magnetismo dele, porque às vezes vai aplicar o passe, nós vamos dar um curso para os passistas, né? Aqui nessa área está tão carregado, a mente está tão cansada, está tão carregada, que é preciso um passista, quando eu digo mais experiente, que já trabalha mais tempo com passe, percebe que está tão pesado que ele precisa de jogar o magnetismo, quebrar aquilo, para depois trabalhar naquilo ali. Por quê? Porque você foi falando, e isso vai criando em volta de você esse padrão mental. Então, quando você solta essa onda, você emitiu. E você está dizendo para o universo,
parabéns para o Sérgio. O Sérgio assistiu o documentário Rio, O Poder da Mente. Parabéns para você, Sérgio. E o Sérgio está ajudando a curar o joelho dele com a força do pensamento. Ô, Alexandre, a mente, ela é extremamente, ela é tudo no que você falou hoje, porque é o poder da palavra, mas a mente que turbina, não é isso? Uhum. O médium de cura, se ele não emitir a vontade na hora, pela mente, o querer, ele não cura. Ele pode pelejar, pode estender a mão e ficar lá 5 dias. Mas a hora que ele estende a mão e a mente dele cria um laço com esse gesto e o querer que a mente joga ali, aí cura. Então, esse padrão mental é essencial no querer mudar a sua forma de ser. Essa que você está querendo adquirir agora. Porque as pessoas falam, igual você falou que fala, a Fernanda falou que está pelejando para diminuir também, coitado. Nada para mim dá certo. Aí eu falo assim, não, e eu não penso assim não. Ele fala assim, mas que é isso, André? Você já quebrou 3 vezes? Eu falei, não interessa. Dá certo, hein? Por isso que eu estou tentando até hoje. Se eu pensasse que não dava certo, eu tinha mudado de ramo na minha vida. Hein? Então dá certo. Não interessa. Mas entendeu? porque você acredita no céu. Eu acredito, lógico. Você acredita. Tá doido? E o dia que vocês continuar levantando, ou quem não faz isso, graças a Deus, achando que está indo para um matadouro, gente, muda de serviço. E se você muda de serviço direto por causa disso, começa a rever os seus pensamentos, o seu conceito, que o problema está no você, né? No serviço, não. Não, o Elisete também deu esse exemplo. Fez outras coisas que não deu certo e agora está com essa nova empresa. Isso aí, olha, gente, Krishna, há 5.000 anos antes de Cristo, falava isso aí. Quando você descobre o seu Dharma, a sua peculiaridade, a sua potência, aquilo, insiste no seu Dharma que dá certo. É uma exímia professora que está dando muito certo, graças a Deus. Porque ela descobriu o Dharma dela. Se você for estudar o livro dos Vedas, ele vai te ensinar isso. Está lá, estamos pegando hoje o casal como exemplo. Um exímio barbeiro, cabeleireiro, Paulo. Porque o Dharma dele é cortar cabelo. Descobriu, é o talento. Então, quando você descobre o seu Dharma, porque o ser humano, principalmente a doutrina espírita, os nossos irmãos mais puxados por Kardec, está preocupado demais com o karma. Nossa, meu karma, meus problemas, meus isso. Preocupa com o seu Dharma. Preocupa com aquilo que você tem potência, que você pode. Por isso é interessante. Você também está estudando os Vedas, né, Luiz? Está indo para esse caminho também, que é muito interessante estudar. Então, ou seja, a gente muda esse padrão, transforma a nossa forma de viver. Mas, Alexandre, eu comecei... Gente, nem a natureza dá salto. É um processo. Mateus acabou de falar para mim agora, o marido da Tuane. Graças a Deus, está cheio de paciência, Tuane. Tuane vem trabalhando nisso. Então, ou seja, insiste, descubra e corra atrás daquilo ali. Porque você tem a capacidade. Mas é levantar todo dia, olha... Gente, quantas vezes eu já pus novato. Um dia o pai da Elisete riu tanto ali na palestra, que eu falei, pronto, vai dar uma dor de barriga de rir. Quando eu falei que eu pisco para mim mesmo na frente do espelho. Ô, gente, ó, que eu estou acabando de ajeitar que eu arrumar a rua no corpo, eu olho para mim dentro do espelho e falo assim, você está massa, hein? Diferenciado. Claro, aí tem gente que fala assim, mas sua autoestima é grande demais. Mas é. Eu me olho no espelho como um vencedor. Quantas vezes eu já expliquei para vocês que nos treinamentos de coach, o pessoal que dá treinamento aí faz a posição do herói, fazer isso aqui. É a posição de você falar, opa, peraí, hoje é mais um dia. E tem um espelho grande no meu quarto. Porque eu olho para mim e falo assim, cara, você é foda. Desculpa a expressão da palavra. Você é diferenciado. Eu olho para... Gente, eu converso comigo no espelho.
Converso. Se eu conversava até com as galinhas, pregava o evangelho para elas, não vão conversar comigo na frente do espelho? É claro. Porque a minha palavra, ela tem que valer. Ela tem que... Eu mostro para o universo que isso que eu quero para a minha vida. E quando você mostrar, mesmo que você não tenha, afirme que já tem. Porque ele vai dar um jeito, vai controlar. Quer falar, Antônio? Cadê o microfone? Ô, Alexandre, eu acho que importante também é a questão da afirmação, é afirmar acreditando, né? E emitindo uma onda de gratidão. Por exemplo, toda vez que eu afirmo com amor, que eu mentalizo que vai chegar paciente, no outro dia chega. Mas eu tenho que emitir uma onda de amor tão grande, de gratidão tão grande, eu tenho que estar bem positiva, porque se eu ficar afirmando lá, eu vai chegar e tal, não vem. Entendeu? Tem que ser uma afirmação com uma vibração positiva, não é só afirmação, não. Mas é o que o André exemplificou sobre a cura. Você está coberto de razão. É a vontade. O mestre Einstein fala que tem uma força motriz maior do que a eletricidade, do que a bomba atômica. Qual que é essa força? A vontade. Pode falar, Paulo. Está dando só um mau contato. Pegando o que o Tuano falou, eu comento muito que Elisete. Às vezes, eu sei quando o cliente vai na barbearia, porque um dia antes eu penso nele. Toda vez. Aí, no outro dia, ele aparece na barbearia. Ele vem na minha mente, e no outro dia, ele vai lá e marca horário. Eu brinquei com ele esse dia, eu falei assim, Zé do céu, eu acho que eu estou prevendo quando o cara vai. Sabe o que ele está fazendo, gente? Treinamento. Ele julgou uma onda. Então, você vai aprendendo. Você julgou uma onda, o caboclo já estava... Opa, peraí, então eu vou. E isso, um dia eu perguntei ao irmão Antônio, nosso orientador aqui. O irmão Antônio, ele falou, filho, faz. Não é errado, não. É seu. É conquista sua. Isso não é errado. Pode fazer que não é errado. Gente, eu gosto de usar a expressão mestre Einstein, porque ele já está numa esfera, segundo o doutor João, né, Luiz? Ele já está numa esfera bem superior. Né? E nós temos o mundo antes Einstein, pós-Einstein. Nós estamos transmitindo aqui, foi porque a teoria da relatividade geral, gente, tudo é vibração. Aqui, tudo que você toca, aqui está vibrando. Tudo. Ele vem trazer para o mundo algo assim de que é a diferença que nós temos no mundo. Então o mestre Einstein diz, não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Mestre Albert Einstein. Do Luiz, nós falamos, eu vou trazer sobre a questão da fé, né, Luiz? Palestra sobre fé vai ficar para o Luiz. Ele vai falar algo relacionado a isso aqui, que a gente comentou lá no grupo. Então, esse poder que Einstein está falando, ele é seu. Quando você descobre aquilo que você achava que não tinha capacidade, você passa a ter capacidade. Não esquece disso, gente. Não esquece. Só para encerrar, na fala do André sobre a cura, eu creio que é o exemplo mais top que a gente tem. É o exemplo de Pedro. A vontade dele de curar, né, está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando o coxo está sentado à porta da igreja, está subindo Pedro e João, né, e o coxo pede uma moeda para Pedro. Né, e Pedro, que era um exímio médium de cura, um exímio curador, Pedro fala assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome do Cristo Nazareno, levanta e anda. E estendeu a mão para ele. Gente,
Olha o magnetismo desse homem, André. Levanta e anda. Já pode ir a turma do passo que eu vou encerrar? Então nós vamos fazer um exercício aqui. Eu vou precisar da ajuda do André. Sou Manuel, determinada vez, através da mediunidade dele, através da vontade dele. A pessoa não é de Lagoa da Prata e eu, claro, que jamais falaria se fosse também, mas não é daqui. Curou um câncer visível assim, ó, um linfoma curou, a ponto dele emocionar e o pai José falar com ele assim, ô, calma, segura a sua emoção aí. Na época o André trabalhava com o irmão Antônio. Curou um linfoma. E aí eu falo assim, você pode, você tem capacidade. O que nós vamos fazer aqui é, na hora do passe, nós vamos... Pode vir os médicos passistas já? Na hora do passe, o que nós vamos fazer? Você que tem algum trauma, volta lá no passado daquele trauma, não tem problema. Gente, mas eu vou voltar lá no passado, não tem problema, nós estamos seguros aqui. Se você tem algo que você não consegue resolver, você vai, com toda a força do seu coração, você vai trazer para cá e apresentar. Por quê? O nosso saudoso Padre Gregório de Mello, ele com o magnetismo que ele expande, que ele trabalha, que ele nos ensina aqui, eu vou pedir a ajuda dele para que esse magnetismo dele possa romper esse trauma que você tem ou aquilo que você deseja. No que você deseja dentro da lei do merecimento e da lei de Deus. No trauma, para que você possa sair daqui curado desse trauma. Quer falar alguma coisa? Não? Instagram? Nós temos, não tem tempo, né? Tá. Pode ser. O Instagram pode continuar, então? Então pode continuar. Quem está nos ouvindo pelo Instagram, se quiser fechar os olhos para receber essa energia, e tudo é energia, vai chegar também. Pode pôr. Então, acho que aqui. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Essa espiritualidade que se faz aqui presente. A falange dos padres. Eu peço a presença humildemente do Padre Gregório de Mello com a sua equipe. Eu peço a você que, se necessário for, pode voltar lá no passado. No tempo que você era criança. Às vezes foi uma palavra que te aborreceu. Às vezes um amiguinho. Às vezes você tem um trauma com seu pai, com sua mãe. Às vezes, pode ter sido uma separação de pai e mãe que te gerou e causou um trauma. Às vezes, um tombo de bicicleta. Eu não sei o seu trauma. Mas eu sei que você tem capacidade de apresentar e de voltar nesse tempo. Imagina com toda a sua força e a sua vontade esse tempo. E eu quero que você imagine. Porque nesse momento que você imaginar, nessa cena, daquilo que te ocorreu, você vai se imaginar se levantando, estufando os peitos, e você olha para o seu lado direito, está o Mestre Jesus. Você olha para aquele homem, que quem olhava até espantava. Tamanha a luz. E você estufou os peitos, olhou para Jesus, e ele te deu a mão, e falou para você assim, filho, filha,
isso que você passou não é para você esquecer, não. É para você superar. Para quando você lembrar, essa ferida, esse trauma não te atrapalhar nada na sua vida. Mas você superou. E é nesse momento presente que estamos que você olha aquela cena. E você vê lá você. E você fala assim: eu tenho capacidade para superar esse obstáculo. Esse trauma não faz parte mais da minha vida. Todos os fios que ligavam a esse trauma, todos os fios que alimentavam esse trauma na minha mente, com a ajuda do saudoso padre Gregório de Melo, vão ser rompidos, cortados, para que você possa, nessa noite, sair daqui bem resolvido, sair daqui vitorioso e dizendo para si mesmo: eu posso, eu quero, eu tenho capacidade e eu consigo. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sigam em paz. Pessoal, não deixa de beber a água fluidificada, não. Já está encerrando aí,